tema da nossa mensagem hoje, a segunda mensagem dessa série, exatamente esse aí. Vamos lá? Igreja, 1, 2, 3. Você sabe quando a presença vai embora? Vamos conversar sobre isso. O texto bíblico fala sobre a nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o sogro e o marido estavam mortos, teve contrações violentas e deu à luz. Ela morreu no parto, mas antes de falecer, as parteiras tentaram animá-la. Não tenha medo, disseram, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem se importou. Deu ao menino o nome de Icabode e disse, foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus havia sido tomada e seu sogro e seu marido estavam mortos. Disse ainda, foi-se embora a glória de Deus, pois a arca de Deus foi tomada. Que Deus abençoe essa palavra, que nos faça entender a importância da presença de Deus. Existem, irmãos, na vida, perdas que nos machucam, né? Como a perda de um ente querido, que deixa marcas profundas em nós, perdas como a perda de um emprego, de um recurso financeiro, de alguém que é querido para nós. Enfim, as perdas sempre são dolorosas, mas existe uma perda que é infinitamente mais dolorosa e grave, que é perder a presença de Deus e continuar vivendo como se Ele não tivesse acontecido. Ou seja, eu sei da presença, a presença foi embora e eu continuo vivendo como se não tivesse nada acontecido. Não sei se você conhece gente assim, não sei se você já viveu isso, mas essa foi a grande tragédia em Israel. Não foi a perda da batalha para os filisteus, não foi a perda do sacerdote, dos seus 2 filhos, não. A maior perda de Israel foi a presença de Deus. Interessante que, irmãos, o sacerdote estava ali, o culto tinha, a tradição religiosa, mas a presença não havia. Você sabe o que é você estar na igreja, no culto na igreja, louvando a Deus e não percebendo a presença dEle? Sabe aquela ideia que dá, que todos os domingos você está ouvindo uma mensagem, você está cultuando a Deus e nada acontece? Você não sente, você não percebe, não há mudança. E na verdade que uma mulher, em seus últimos momentos ou instantes de vida, ela enxergou aquilo que toda uma nação não conseguiu perceber, que Deus já não estava mais ali, que a presença de Deus já não era mais manifesta. A presença de Deus, enquanto todos lamentavam a queda militar, a perda militar, ela estava lamentando, na verdade, a derrota espiritual. Você conhece pessoas que estão dentro da igreja, ou que creem em Deus, e que estão derrotados espiritualmente? De repente, você conhece pessoas que estão tendo êxito na casa, no casamento, no emprego, enfim, nas áreas da vida, como qualquer outro ser humano, qualquer outro ímpio, vamos dizer assim. Mas, na sua vida espiritual, ele está derrotado. Não tem mais ânimo, não tem mais vigor, não tem mais vontade. E aquela mulher, ela coloca o nome do filho dela, exatamente porque a maior dor dela, pelo que o texto mostra,
não foi a morte do seu esposo, não foi a morte do seu sogro, foi a presença de Deus que não estava mais ali. Você pode perder tudo, mas você não pode perder a presença. Você pode perder pessoas, você pode perder bens, você pode perder dinheiro, você pode perder qualquer coisa, mas você não pode perder a presença de Deus. E a glória de Deus, a partida da presença, que é a glória de Deus, irmãos, é a mesma coisa que o abandono da proteção de Deus. Deus é que nos guarda. Mas como que Deus faz isso, pastor? É a presença dEle, Ele na nossa vida. A palavra de Deus nos relata isto. O povo havia sofrido uma grande derrota, a derrota militar. O povo estava tão voltado para a Arca da Aliança e achando que a Arca da Aliança é que iria salvá-los. Interessante, irmãos, que a palavra aqui diz que a glória de Deus foi. E aí a gente fica pensando assim, por que Deus se retirou do povo? Aí você vai pensar assim, pastor, foi porque os filisteus, eles levaram, raptaram, capturaram a Arca da Aliança. Não foi isso. Por que a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, e em todas as guerras de Israel, os sacerdotes levavam a Arca de Deus, porque ela representava, ela simbolizava a presença de Deus, embora ela não fosse em si a presença, mas ela simbolizava aquilo ali. E por que então, pastor, a presença de Deus foi? Porque Israel estava desobedecendo a Deus. Interessante, era o pecado de Israel, o pecado de não andar na presença de Deus, de não fazer aquilo que Deus estava mandando fazer, o pecado de ser indiferente a Deus. E aí a primeira coisa que nós enxergamos é que a presença, a aliança, sem reverência, sem temor, não havia temor do povo de Israel a Deus. Deus estava ali, eles não perceberam mais, o sacerdote estava, o culto estava, o sumo sacerdote, o grupo de louvor, estava todo mundo ali, mas Deus não estava ali. A presença de Deus não se manifestava mais. Só que eles não perceberam. Por quê, pastor? Porque eles perderam o temor a Deus. A arca sem reverência é exatamente isso. É Deus estar e você não ter temor a Deus. E o que é temer a Deus, pastor? É reverenciar, é reconhecer a majestade, o poder, a graça dEle sobre a tua vida. Temer a Deus é Deus falar com você e você não dar as costas para Ele. Temer a Deus é você atender aquilo que Deus está falando com você, independente se é a tua vontade ou se não é a tua vontade. Isso é temer a Deus. Olha que Jeremias diz: não confiem nas palavras enganosas dos que dizem, esse é o templo do Senhor. O templo do Senhor, o templo do Senhor. Vocês roubam, vocês matam, cometem adultério, juram falsamente e depois vêm e ficam diante de mim nesse templo que leva o meu nome e dizem ainda: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Ou seja, estamos no templo, estamos cultuando, estamos levando o nome de Deus à nossa boca, mas na verdade as nossas atitudes não mostram isso, não dizem exatamente isso daqui. Continuam com essas pragas, ou melhor, práticas que eu não aprovo. Quanta gente vive assim, sem a presença de Deus? Quantas pessoas que creem em Deus, que estão numa igreja, que participam, mas não tem mais a presença de Deus? Como vocês viram, a presença de Deus, irmãos, ela transforma. Então ela transforma a casa, ela transforma o lar, ela transforma a pessoa, ela transforma o casamento, ela transforma. E como que eu sei que não está a presença de Deus, pastor? Quando as coisas continuam da mesma forma. Nada muda. Eu falei para vocês ficarem preparados, que a mensagem ia ser mais dura hoje. O que o povo fez? O que o povo de Deus fez? Na verdade, eles foram buscar a aliança, a arca da aliança. Eles tinham na aliança o símbolo da presença de Deus. Eles estavam mais preocupados com aquilo que era o símbolo do que a própria presença. Muitas vezes nós usamos o nome de Jesus,
Muitas vezes os cristãos utilizam de amuletos para poder conectar com a presença de Deus. E é isso que eles estavam fazendo. Perderam o temor a Deus, então se voltaram para alguma coisa que pudesse lembrar da presença de Deus. A arca da aliança era apenas um símbolo, mas a presença de Deus era real. A arca da aliança representava o trono de Deus da terra, o lugar onde a misericórdia e a justiça se encontravam. Mas o povo, irmão, queria o poder da arca, mas não queria se submeter ao poder de Deus. É muito interessante isso, que nós buscamos em Deus o poder, buscamos em Deus a libertação, a mudança, a transformação, mas na verdade não buscamos o Deus que faz todas essas coisas. Como o profeta Jeremias denunciaria séculos depois, o povo confiava numa estrutura sagrada, que era o templo, a arca, mas vivia em pecado. Irmãos, Deus não se deixa manipular. Morreu o temor, a glória se afasta. Não adianta você dizer assim, pastor, Deus está presente na minha casa, Deus está presente no meu casamento, Deus está presente na minha vida, quando você está na prática de algum pecado. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre eu e Deus. Não adianta você cultuar a Deus, orar a Deus, pedir alguma coisa a Deus, levantar as mãos para Deus, se você está na prática de algum pecado. Deus não está presente. Não, pastor, mas eu sei que Deus está comigo. Ele não está presente, a presença dele não se manifesta ali. Não há transformação, não há mudança, não há libertação, não há gana, não há vigor. O que é espiritual na tua vida se esvaiu. Lembra que Paulo disse assim, olha, não apague o Espírito Santo de Deus da sua vida. Apagar o Espírito Santo de Deus da nossa vida, que é a presença de Deus em nós, quando você apaga aquilo ali, é quando você está vivendo uma vida em pecado, ou na prática de algum pecado que você não confessa. E muitas vezes nós entendemos, ou achamos, os crentes principalmente, acham que pecado é roubar, matar, mentir, né? Ou coisas dessa natureza, que pastor, eu não faço isso, eu não roubo, eu não mato, né? Enfim, muitas vezes a ideia de pecado é exatamente essa, mas eu quero dizer para você que isso também é pecado, mas pecado é tudo aquilo, irmãos, que a palavra de Deus nos fala que devemos fazer e nós não fazemos. A palavra de Deus nos instrui a isso, nos ensina a isso, e nós não obedecemos ao Senhor. E a minha pergunta para reflexão, com que atitude você está se aproximando de Deus? Muitas vezes usamos símbolos, muitas vezes até o nome de Jesus, muitas vezes a frequência aos cultos é uma forma de amuleto para garantir que Deus abençoe os seus planos, o seu dia de amanhã, a sua semana, os seus negócios, o seu casamento. Mas interessante, irmão, que enquanto vivemos em desobediência, precisamos entender que Deus não se faz presente. Você pode ter consciência da presença, mas a presença não se manifesta. Enquanto não houver uma transformação, um quebrantamento, o povo queria presença, mas sem arrependimento. Quer a presença de Deus, quer o poder de Deus, mas não se quebranta diante da palavra de Deus, não obedece à palavra de Deus. O povo quer vitória, mas não quer santidade. Deus, eu quero a vitória, mas não quer ser santo. O povo quer milagre, mas não quer transformação. Então, quando você olha nessa perspectiva, você entende, a presença de Deus se foi. Não tem a presença de Deus no meu casamento, na minha casa, nos meus negócios. O que está acontecendo? Alguma coisa. Se você não está sentindo, se você não está presenciando, se você não está experimentando isso, irmão, faça uma avaliação. Tem alguma coisa que eu estou fazendo e que Deus desaprova. Eu preciso confessar. Segunda coisa, a presença de Deus, a religiosidade sem intimidade. Os filhos de Eli eram o que, irmãos?
eram o quê? Os filhos de Eli eram o quê, irmãos? Eles se importavam com o Senhor? Agora pergunto eu a você, os filhos de Eli eram quem? Era o quê? Ele era sacerdote? Amém? Trazendo para o contexto de hoje, eles eram pastores. Pastores que oravam pelas pessoas. Pastores que levavam a palavra de Deus para eles. Pastores que faziam a ponte entre eles e Deus. Sacerdotes, no Velho Testamento, ele representava o povo diante de Deus. E trazia de Deus aquilo que o povo precisava. Eles. Mas a Bíblia diz que eles eram ímpios. Que eles não conheciam o Senhor. E como pode ser isso? Parece algo contraditório, pastor. Não é não. Tem muita gente hoje que se apresenta como crentes em Cristo, frequentadores, pertencentes a uma igreja local, batizados, enfim, até servindo em algum ministério na igreja, liderando alguma coisa, mas que na verdade, eles não conhecem a Deus. Eles não têm a presença de Deus, a manifestação dessa presença. Interessante, irmãos, o texto de Isaías diz assim: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios. Olha só como que isso daqui é interessante. Mas o que, irmãos? A adoração que me presto, aí já Mateus 15, 8, 9, diz, é feita só de regras ensinadas por homens. Os dois filhos de Eli, o sumo sacerdote, Hofni e Finéias, eles carregaram a arca para a batalha. Mas eles estavam vivendo uma religiosidade sem intimidade. Eles não conheciam a Deus. É assustador isso aqui, irmãos. Preste atenção nisso. É uma palavra tão forte. Como assim, pastor? Eles eram sacerdotes, mas não conheciam o Senhor. Eles não se importavam com o que Deus falava. Não se importar com Deus é a mesma coisa que eu não estou nem aí para o que Deus está falando. Não estou nem aí. Ou seja, indiferentes. E isso é religiosidade. Preste atenção nisso, irmão. Eles vestiam as roupas sacerdotais, eles manuseavam os sacrifícios, os dois filhos de Eli, irmãos, manuseavam os sacrifícios, conheciam toda a liturgia de culto, mas viviam em imoralidade e corrupção na porta da congregação. Assim que eles faziam, exatamente assim. Eles tinham título, mas eles não tinham intimidade, eles não tinham relacionamento. O perigo da religiosidade é aquela que nos ensina a fazer as coisas para Deus, sem nunca estar com Deus. E esse é um grande perigo. A religiosidade, ela cria uma casca de piedade, que engana até os homens. E quanta gente é enganada por tanta religiosidade. E aqui está falando de homens que estão à frente do povo. Por isso que de vez em quando vocês ouvem, vocês veem na rede social, porque aconteceu isso com aquele pastor, com aquele bispo, com aquele apóstolo, porque fulano fazia isso. Exatamente assim. Você conhece o exterior, mas você não sabe como está o coração daquela pessoa. E esse é o grande perigo. O ativismo na igreja pode ser, irmão, o maior inimigo da sua intimidade com Deus. Você pode estar aqui num grupo de louvor, na liderança, servindo em qualquer outro ministério, e ainda assim estar com o coração longe do Senhor. Hoje eu recebi uma notícia, fiquei muito triste. Uma ovelha minha, há 14 anos atrás, quando nós ainda estávamos lá na Lindenberg, e uma ovelha abençoada, e hoje eu recebi a notícia que essa pessoa saiu da presença de Deus. Se divorciou, não quer mais saber nada de Deus. Voltou para o mundo. E aí eu fico pensando, irmãos, por que isso aconteceu? Por que que a presença de Deus não se manifesta na vida dessa pessoa? Porque essa pessoa passou a viver fora da palavra de Deus.
Nada é destruído na tua vida se você estiver na presença de Deus. E o que é estar na presença, pastor? Não estou no culto aqui, não estou. Deus não está aqui, pastor? Deus não está. Irmão, Deus está aqui, irmãos? Deus está aqui? Você pode dizer, mas Deus não está aqui, nós não estamos na presença dEle. Estamos. Mas Ele está se manifestando na tua vida. E como que é essa presença de Deus, pastor? A presença de Deus é quando você está na palavra dEle. Quando Ele fala com você e você diz assim, joia, é isso que eu vou fazer. Porque tudo que Deus nos ensina, nos manda fazer, irmão, não há nada que possa destruir você. Nada. A presença, quando você está na presença, você está na palavra. Não importa se é vontade, se não é vontade, eu quero estar debaixo da vontade dEle. E aí nada vai destruir o teu casamento, a tua vida, nada vai conseguir destruir você, irmão. Por quê, pastor? Porque eu estou debaixo da palavra, eu estou na presença de Deus. E estar na presença de Deus, isso não é substituído por você estar num culto, você fazer parte de uma igreja. Não. O seu tempo com Deus, irmão, no seu quarto secreto, é o verdadeiro termômetro da sua vida espiritual. Tem muita gente dentro da igreja, mortos espiritualmente. Por quê, pastor? Porque não querem, estão vivendo uma vida onde a prática do pecado e não querem largar isso. Deus tem falado para você, mas você está resistindo em fazer a vontade dEle para fazer a sua. E quando nós trocamos isso, irmão, nós estamos abrindo mão da presença de Deus. Da presença de Deus na nossa vida. Outra coisa importante, as consequências da ausência da presença. Olha só, Juízes 16, 20, fala de Sansão. A história de Sansão que todo mundo aqui conhece. Sansão, né? E disse ela, os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha... Ele nem percebeu que ele já estava sem a presença. E por que ele ficou sem a presença, pastor? Porque ele fez exatamente o oposto daquilo que Deus tinha falado para ele fazer. Você entende que você vai dizer assim, pastor, mas Deus está comigo. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa com muito carinho. Segundo a palavra, Deus está com você, mas você pode apagar a presença dEle na tua vida quando você desobedece aquilo que Ele está ministrando na tua vida. Eu falei para vocês se prepararem, né, para a palavra, né, que a palavra ia ser mais forte hoje. Porque eu sei que muita gente não gosta. O contexto hoje é esse. Você vê um movimento muito grande, de milhares de pessoas, mas você não vê transformação, você não vê mudança. Você vê as pessoas querendo permanecer no pecado delas. Elas não negociam isso, mas elas querem a presença de Deus. Não, você pode ter o favor de Deus, mas a presença dEle não tem como ter. Que é a presença manifesta. Eu ter consciência de que Ele está aqui é uma coisa, eu viver aquilo ali é outra coisa. Por que muitos lares hoje estão destruídos? Lares cristãos, de crentes da igreja. Por que muitos crentes são falidos espiritualmente? Por que amanhã ou depois as pessoas estão distantes, afastadas, desviadas? Por quê, pastor? É isso aí. Elas não querem estar na presença de Deus. Elas querem o favor desse Deus. Mas jamais, irmão, jamais você deve trocar a presença pelos favores dEle. Em nome de Jesus. A mulher de Finéias nomeou seu filho, deu nome para ele. Foi-se a glória de Deus. O que foi mais forte para ele, se vocês prestarem atenção no primeiro texto, o que foi mais forte para aquela mulher não foi a morte do seu esposo, não foi a morte do seu sogro. Foi o quê? A presença de Deus que foi capturada pelo inimigo, foi levada. Deus tirou, Deus se retirou. Por quê, pastor?
que o senhor está afirmando isso? Porque olha o nome que ela deu para o filho dela. Foi-se a glória de Deus. Deus não está mais conosco. A proteção, aquele que nos abençoa, aquele que nos protege, aquele que nos dá garantia, aquele que nos cela, aquele que nos dá vida em abundância, aquele que nos cura, ele não está mais conosco. E logo depois ela morreu. Mas antes ela declarou isso. A primeira, irmãos, preste atenção nisso aqui. A primeira consequência da ausência da presença de Deus é a vulnerabilidade espiritual da pessoa. Como é que está a tua vida espiritual? E aí você pode identificar, é o termômetro, irmão. É a presença de Deus. Como se amanhã não houvesse o amanhã. A presença de Deus aonde? No meu dia a dia. Em nome de Jesus. O caso de Sansão exemplifica muito isso daqui de forma muito terrível. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou dele e ele não percebeu. Tem gente dentro das igrejas vivendo assim. Não percebeu ainda que a presença não se manifesta mais na vida dele, na casa dele, nos negócios dele. Pastor, eu não tenho vontade. Então, às vezes as pessoas vêm para o culto no domingo, mas vêm porque, não sei, não é por causa da presença. Eu tenho a presença. A presença se manifesta no meu casamento, na vida dos meus filhos, no meu emprego, na minha escola. É a presença de Deus, Ele está se manifestando. E aí tem, irmão, quando Deus se manifesta, a vitória vem em todos os sentidos. Por que que eles, pastor, perderam a guerra? Por que que a presença se foi? Porque eles não estavam nem aí para o que Deus falou para eles. Eles não reverenciavam mais esse Deus, irmãos. As pessoas perderam o temor a Deus. Pecar é uma coisa natural para quem não tem mais a presença de Deus. Sabe, aquela coisa de insensibilidade que eu vou falar aqui, que quando a glória vai embora, quando a igreja e o crente, ele perde o discernimento. Continuamos realizando cultos, continuamos cantando ao Senhor, continuamos fazendo a obra do Senhor, mas sem a presença. A ausência da presença nos entrega a nossa própria fraqueza. Por isso que muita gente vive cansada da presença, porque a presença nos leva a uma entrega maior, a presença nos leva a um quebrantamento, a presença faz a gente enxergar posturas, palavras, atitudes que eu não devo fazer. A presença. Por isso que essa mensagem é difícil. Por isso que centenas, milhares de pessoas estão procurando uma igreja onde a mensagem, vai trazer algo assim, que vai levantá-los. Não, aqui na Vida e Paz não, irmão. Eu estou mais preocupado com a tua vida espiritual do que uma palavra que possa satisfazer o seu ego, a sua vontade. De você sair daqui dizendo assim, nossa, que palavra me levantou, estou motivado agora e tal. Não, porque amanhã esse ânimo todo vai acabar se você não estiver na presença de Deus, se você pecar e não confessar. Entenda isso, irmão. E essa é uma verdade. Eu sei que é até difícil dar glória a Deus, mas o maior perigo do pecado, irmão, não é a consequência, o castigo, que não é Deus que faz. É o que, pastor? É a insensibilidade espiritual. A pessoa fica insensível. Ela já não percebe mais, sabe? Estou fazendo, mas a insensibilidade espiritual, o orgulho, a vaidade. Se Deus não faz, você começa a enfraquecer. E assim vai. Essa é uma realidade. E Deus está falando para nós hoje,
como se tivesse acontecendo naquele dia. Podemos entristecer o Espírito Santo, a ponto de não ouvirmos mais a voz de Deus. Pastor, Deus está falando comigo. Se Deus está falando com você, o que você está esperando? Faça o que Deus está falando com você. E quando você faz isso, a presença do Senhor se manifesta. Não há fortaleza, não há, muralha, não há nada que possa impedir a tua vitória. Quando você está na presença de Deus. Você está entendendo isso, irmão? Isso é forte na nossa vida. Deus fala para você assim, olha, na palavra dele, não faz isso. Não é desse jeito que você tem que fazer. A minha palavra diz que você tem que fazer assim. Mas as pessoas estão tão insensíveis espiritualmente que elas não querem abrir mão da vontade delas para fazer a vontade de Deus. Elas seguem o coração, elas seguem a vontade delas. Elas muitas vezes até brigam com Deus. Por que o Senhor não está me dando? Por que o Senhor não está fazendo? Deus deve estar olhando para a pessoa e dizendo assim, você não está na minha presença. O que proporciona a vitória que você precisa, não a vitória que você quer, é você estar na presença de Deus. Eu sei que muitas vezes as pessoas vêm para a igreja querendo ouvir uma palavra que você deseja, mas Deus sempre vai trazer uma palavra que você precisa. Bendito seja o nome do Senhor. Você entende isso, irmão? As grandes tragédias não acontecem no altar. Não. As grandes tragédias espirituais acontecem exatamente, começam no coração. Nada começa fora, tudo começa dentro. Tiago já diz isso. O pecado, ele vem quando você alimenta um pensamento e aquilo fica alimentado e depois ele se torna em pecado. Porque aquilo que você está alimentando na tua vida é exatamente o oposto daquilo que a palavra lhe diz. E todos nós sabemos que a consequência do pecado, ela é natural. Vai acontecer. Mas a presença de Deus é poderosa na nossa vida, irmão. Ela é a nossa defesa. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Se a glória de Deus não estiver sobre os nossos lares, nossas famílias ficarão expostas ao inimigo. A nossa vida é assim. E última coisa, irmão, que a palavra diz aqui, última coisa, até o A ficou mais, a última coisa, irmãos, é recuperarmos a sensibilidade espiritual. O pecado cauteriza a mente da pessoa. Podíamos estar aqui cheios. Podíamos assim ver as igrejas repletas. Mas somente, irmãos, estando na presença de Deus é que nós vamos atrair a multidão. Para que do meio da multidão nós encontremos verdadeiros adoradores que abrem o coração e confessam ao Senhor. Presta atenção nisso. Muitas vezes, a sua vontade, quando não é prevalecida, quando não é atendida, é igual o filho para o pai. O filho pede uma coisa para o pai não dá, porque o pai sabe que não é o momento, que não é agora. Ele faz o quê? Ele fica, muitas vezes irado, muitas vezes ele quer responder, fica rebelde, porque é exatamente assim. E aí o que ele faz? Ele sai da presença do pai. É ele que sai, o pai não sai, é ele que sai da presença do pai. Porque o pai não fez como ele gostaria que fosse, do jeito que ele queria. E hoje é assim. Esse movimento da ausência da presença de Deus. Quantas pessoas estão com o casamento sendo destruídos, a vida espiritual, sem nada mais? Ah, pastor, a minha vida espiritual está assim. Vê se não tem algum pecado que você está aí, não está nem percebendo mais que aquilo é pecado. Você está indiferente à presença de Deus.
Você não tem nem vontade mais, sabe, de buscar a Deus. Tem alguma coisa errada na tua vida, meu irmão. Sabe, esse relacionamento, essa palavra, ela é muito interessante. Por quê? Porque é assim que acontece. Meu irmão, cai, preste atenção. Olha o que o salmista Davi diz. Olha, cria um coração e renova em mim, não me... Olha a preocupação dele. A preocupação dele não era perder a coroa, não era perder o reinado, não era perder o que ele havia conquistado. A preocupação de Davi era para Deus não tirá-lo, né? Não me lances fora da tua presença. Eu não quero sair da tua presença. Esse Salmo 51 é o salmo em que Davi confessa a Deus, quebranta o seu coração e diz para Deus, e eu fico imaginando Davi falando com Deus e confessando as lágrimas que Davi derramava diante do Senhor ali. Senhor, não me lance fora da tua presença, eu não quero ficar sem a tua presença. E hoje a gente vê muita gente que não está preocupada com isso. Agora Apocalipse diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente, a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Qual foi o primeiro passo para Davi? Foi um incômodo. A restauração dele é porque ele ficou incomodado. Davi, ao pecar gravemente, ele orou a Deus, ele pediu a Deus para não perder, sabe, a presença de Deus. Não importa o trono, não importa, sabe, nada. Eu não quero ser lançado fora da tua presença. Oxalá quisera Deus, irmãos, que todos os que hoje confessam, ou que abrem a boca, ou que estão dentro de uma igreja, falassem, Senhor, não importa se eu perder tudo, eu não quero ficar fora da tua presença, eu quero sentir, eu quero experimentar a tua presença, aleluia. Não importa onde você esteja. Paulo e Silas estavam numa prisão, e ali a presença de Deus se manifestou. Se manifestou porque eles não estavam preocupados com nada, se eles iriam ser açoitados, se eles iriam morrer. Eles estavam ali na presença de Deus e cantavam ao Senhor. Não importa. Mas hoje, se alguma coisa não dá certo na nossa vida, alguma coisa que a gente já fica frustrado, a gente já fica desanimado, a gente já fica, não quero muito, a gente já fica assim. Por quê? Você está mais preocupado com aquilo que é seu, do que a presença de Deus na tua vida. É a presença de Deus, irmãos. Ao pecar gravemente, não retires de mim o teu espírito, Senhor. Restaura. No Novo Testamento, Paulo escrevendo, ou melhor, João escrevendo à igreja de Éfeso, nos dá um roteiro dessa restauração, desse quebrantamento. Lembrar, arrepender-se e voltar à prática, à presença de Deus. A preocupação é ter um coração quebrantado. É preciso, irmão, chorar pelo que perdemos, confessar onde erramos e voltar para o lugar da presença de Deus, aleluia. E a nova aliança, o tempo da graça nos permite isso. Jesus disse assim, eu vou para o Pai, mas o Pai vos enviará o Espírito Santo, e Ele habitará dentro de vocês, aleluia. A presença acompanhará. No Velho Testamento a presença era simbolizada pela arca, pela tenda, mas no Novo Testamento, no tempo da graça, a presença, meu irmão, é a tua vida, é o Espírito Santo vindo sobre a tua vida. E aí a preocupação de Paulo, olha, não apague essa presença, não apague essa presença, não apague essa presença. E como que eu posso apagar essa presença quando você, meu irmão, não quer seguir o que Deus fala para você?
Se você percebe que está insensível, se a palavra de Deus não te confronta mais, se o pecado não gera tristeza na tua vida, se o louvor já não mexe mais com você, deixa eu te falar uma coisa, pare agora. Pare agora. Faça a oração de Davi. Peça a Deus um coração puro. Crie em mim, Senhor, um coração puro. Renove em mim um espírito reto. Não podemos simplesmente aceitar um cristianismo mecânico. Que eu venho, sento, participo, mas eu não sinto mais a presença. Eu não experimento. Isso não acontece durante a semana, no meu dia a dia. Eu quero a presença. Amém, queridos? Não permite, irmão, que a glória, que a presença se vá. Lute pela presença de Deus na sua casa, na sua família, no seu lar, no seu casamento. Lute pela presença de Deus nas coisas que Deus quer fazer na tua vida. O arrependimento é a chave que abre a porta de volta para o sala do trono de Deus. É o arrependimento. Vamos ficar em pé. É forte. Eu sei que você deve estar dizendo assim: poxa, pastor, eu queria aquela mensagem mais... Não sou eu que determino qual é a mensagem, irmão. É Ele que determina. Vê se você consegue entender isso. Eu luto muitas vezes quando Deus me dá a mensagem, porque eu digo para Deus: por que eu não posso? Se o Senhor me dá uma mensagem para poder as pessoas serem atraídas, para ter mais gente. Porque muitas vezes nós queremos isso, que Deus nos dê as coisas que possa satisfazer aquilo que nós desejamos. Você tem que querer as coisas de Deus que glorificam o nome dEle, não o seu nome, não o seu ego. Eu confesso a vocês que de vez em quando, ainda mais essa série da presença, eu sei que tem gente que não está nem entendendo o que é a presença. Mas, pastor, a presença não está aqui? Está. Deus não está comigo? Está. O Espírito Santo não está dentro de mim? Não sei. Não sei, velho. Só quem pode dizer isso é você. Entenderam ou não? Eu não posso afirmar isso. Mas a Bíblia diz que pelos frutos a gente conhece a árvore. Aí talvez você não entenda por quê. Porque uma coisa é você ter consciência da verdade, outra coisa é você viver a verdade. A presença e a manifestação dela não se dá quando você vem ao culto e sai daqui feliz. Fui, cultuei a Deus. A presença se dá amanhã, durante o seu dia, na tua casa, nos teus filhos, no relacionamento, no teu trabalho. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Essa história de Icabote, ou seja, lá se foi a presença, é um alerta para nós. É um alerta. Enquanto a mulher de Finés dizia: a glória foi embora, séculos depois, outro homem pisaria na terra e diria assim: eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. E pastor, como conciliar isso? Que palavra é essa? Se Deus está comigo todos os dias, como que a presença dEle não está comigo? A presença dEle está em você, se você realmente se converteu, entregou a tua vida para Jesus. Mas a manifestação da presença dEle na tua vida se dá pela palavra dEle. Pela palavra dEle. Se eu ando na palavra, que é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu ando no caminho, na verdade, meu irmão, tenha certeza, meu amigo, tenha certeza disso.
A presença está se manifestando na tua vida. Sabe aquela coisa quando Deus fala assim, você tem que perdoar e você não perdoa? Você está em pecado. Em pecado contra quem? Contra Deus, porque Deus te falou para fazer e você não fez. Você vai se tornando insensível à voz de Deus. E isso se traduz em algo que não é bom para a nossa vida, para a tua vida. Você está entendendo aqui? Quem está entendendo isso? Feche seus olhos. Com certeza Deus falou ao seu coração. Davi se arrependeu. Houve arrependimento, restauração. A pergunta dessa noite, meu irmão, não é se você perdeu alguma coisa. A pergunta é: você ainda desfruta da presença de Deus, da manifestação dEle? Quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Quando foi? Quando foi a última vez que a palavra de Deus queimou no teu coração? Fez teu coração queimar? Quando foi a última vez que você teve prazer simplesmente de estar na presença de Deus? Prazer. Eu acho que o maior castigo de alguém que acredita em Deus, de alguém que se diz crente em Jesus, meu amado irmão, não é ver uma porta fechada, uma enfermidade, uma crise financeira. O maior castigo é quando o coração deixa de sentir a falta da presença de Deus. E quando nós sentimos isso, qualquer pecado se manifesta. Se ainda existe em você saudade da presença de Deus, há esperança. O Senhor nos chama de volta. Volta para o altar, volta para a presença, volta para o secreto, volta para os braços de Deus. Quero orar pela tua vida. Se de alguma forma Deus falou com você, e que você precisa confessar, e se arrepender, e voltar à presença de Deus, ao altar de Deus, ao trono de Deus. Se você tiver coragem, quiser que eu ore por você, deixa o seu lugar, eu vou orar por você. Em nome de Jesus.